De uma coisa não há dúvida. Devido à profunda integração do mundo virtual na maioria de nossas vidas, vivemos hoje um mundo cujo fluxo de informações é tão líquido e veloz que parece ter se tornado quase que absolutamente caótico. E dentro desse processo, a própria forma pela qual as pessoas se relacionam e se comunicam tem sofrido mudanças abruptas. Assim, seja em áreas como na psicologia, filosofia e na sociologia, debates têm aflorado mundo afora sobre os possíveis malefícios dessa vida moderna, na qual parece ser, em muitos casos, muito mais virtual do que genuinamente pessoal. Uma queixa comum sobre o estado atual das coisas é justamente a crescente radicalização das pessoas, fruto dessa espécie de desumanização do próximo. Ora, felizmente nós temos individualidade e não precisamos participar disso. Por mais que a situação pareça caótica, sempre podemos dar um passo para trás e refletir melhor. E é claro, se o fenômeno da internet é relativamente recente, os estudos do fenômeno, por consequência, também são recentes. Mas isso não significa que já não tenhamos bastante material interessante, até mesmo porque estamos nos lidando com vícios humanos, esses que não foram criados pelo mundo virtual, e sim potencializados por ele. O psicólogo canadense Steven Pinker, por exemplo, é adepto da vertente evolucionista e tem produzido um material bem fácil e didático no qual é de grande auxílio. Conforme relato acadêmico, muitos estudos da psicologia têm apontado que é comum o indivíduo tomar determinada decisão ou posição de forma volátil, onde na realidade ele passa a procurar as evidências apenas posteriormente, focalizando-se nas provas que justifiquem aquela decisão que ele já havia tomado previamente. E de fato, hoje parecemos viver nessa ansiedade histérica, um desespero para que os eventos observados na realidade possam servir como reafirmação do que a pessoa já acredita ou pensa. Tal fenômeno é popularmente conhecido como viés de confirmação. Nas gringas é chamado de confirmation bias. Assim daqui para frente, para facilitar o texto do vídeo, vou chamar de CB, tranquilo? Uma forma bem legal de ilustrar o CB é imaginarmos dois círculos. Em um temos o mundo complexo e vasto das evidências, e no outro, a perspectiva da pessoa. O CB é justamente a tendência em focalizar apenas onde há convergência entre os círculos. Assim, o mundo vasto das evidências é convenientemente recortado de sua real nuance e complexidade. Não há dúvida de que o mundo veloz e líquido da internet potencializa o CB, especialmente no ambiente das redes sociais, onde as pessoas sentem-se impelidas a opinarem sobre tudo. Ficou sabendo da Guerra X ou do escândalo Y? Nessa ânsia em querer participar, as pessoas saem palpitando sobre tudo, rapidamente vestindo a camisa de determinada causa ou ideia, e aí depois caem nesse ciclo vicioso de tentar se justificar por algo que na realidade foi muito mais fruto de um impulso social ou de um impulso emotivo e afetivo do que de uma reflexão inteligente. Isso nos leva a questionar o quanto as evidências e as provas lógicas de fato têm alguma relevância nesse processo de decisão, especialmente nessa guerra maluca por likes e aprovação digital. Mas é claro, é muito fácil culpar a maquininha e esquecer que na frente da maquininha tem uma pessoa. E a gente pode até mesmo também se perguntar qual é a função do CB. Quer dizer, por que nossa psique tem esse aspecto? Perceba que as sociedades exigem certa coesão social. Assim, o CB pode ser visto como uma espécie de retaguarda, um mecanismo de defesa, seja em nome de determinado conjunto de valores, em nome de uma pessoa, de um grupo, etc. E por carregarmos fortes aspectos sociais, nossas ideias e opiniões emergem dentro deste complexo véu de intersubjetividade. Como bem dizia Carl Jung, estudioso da vertente psicanalítica, o indivíduo é a busca pela realização na totalidade. Ou seja, a realização do eu ocorre na integralidade do eu. Neste eu, temos um microcosmo inteiro, desde as emoções, os traumas, as memórias, tudo isso emergindo dentro deste vasto complexo de intersubjetividade. Dessa forma, naturalmente não conseguiremos conceitualizar nosso eu perfeitamente, como se separássemos cada aspecto de nossa personalidade em caixinhas distintas. O CB de nossa experiência é, como todo o complexo do eu, componente dessa integralidade que busca se realizar. Entretanto, ainda que não possamos nos transformar em robôs imparciais desprovidos de movimento genuíno, além do mais porque isso seria uma existência miserável, diga-se de passagem, podemos refletir sobre nossa própria parcialidade. Ou seja, ao buscarmos maior consciência de nossas próprias tendências e preferências, conseguimos compreender a intersubjetividade de forma mais sóbria. Assim, nos relacionamos com a divergência de maneira mais saudável. Antes de mergulharmos mais fundo no tópico central do vídeo, cabe aqui uma distinção importante.
Outro fenômeno de natureza semelhante ao CB é o wishful thinking. Se trata de uma espécie de razão motivadora. Daqui para frente vou chamar simplesmente de WT, beleza? O WT é entendido como uma razão motivadora porque ele emerge do desejo da pessoa por algum evento futuro. Ele é, assim, de certa forma, uma antecipação tendenciosa. Por exemplo, imagine uma pessoa que espera ser perdoada por um ex. Ela então passa a sempre interpretar e enxergar os acontecimentos como indícios de que haverá uma reaproximação. Ou seja, o WT pode sim alimentar o CB, mas ele não necessariamente está presente nos casos de CB. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar que o mundo está inevitavelmente fadado a uma catástrofe nuclear, recebendo de maneira irracível qualquer argumento que a contradiga. Provavelmente ela não deseja que isso aconteça, ou ao menos é o que acreditamos, né? Então temos aí um típico caso de CB, mas não de WT. Em suma, o excesso do WT é mais indicativo do que a pessoa quer acreditar. O excesso do CB já nos ajuda a entender a maneira com que a pessoa está processando determinado conjunto de informações. Inclusive eu tenho certeza que vocês aí, nossos inscritos maravilhosos que escutam Pilichowski todo dia, já estão com essa sacada de falar, opa, peraí, inclusive um elemento muito forte do CB, nesse sentido da forma que as pessoas processam as informações, é justamente esse apego irracível a determinada fonte ou pessoa. A gente vive muito isso hoje, onde não se trata do que está sendo dito, mas de quem está dizendo. E não se preocupe que a gente vai abordar sim esse tema mais pra frente nesse vídeo, mas por hora eu queria trazer aqui alguns estudos sobre o CB. O Dr. Hugh Peters, que apesar de ter produzido um artigo focado em compreender o CB dentro de uma perspectiva estritamente evolucionista, acabou tocando em vários aspectos interessantes que podem auxiliar na reflexão desse vídeo. Peters primeiramente cita um estudo realizado em 2012, com 160 participantes, onde os participantes receberam um questionário com perguntas envolvendo princípios morais. O teor das perguntas era mais ou menos esse. Dentro de determinada situação, tal atitude, ainda que machucasse alguém, poderia ser considerada correta? E diante dessas premissas, os participantes respondiam às perguntas dentro de uma escala de concordância, variando de concordo fortemente até outro extremo, discordo fortemente. E apenas como curiosidade, essa é a escala de Likert, desenvolvida pelo psicólogo americano Francis Likert. Beleza, só que aí, após os participantes realizarem o questionário, o time de pesquisadores fez uma malandragem. Eles alteraram a premissa de algumas perguntas, transformando-as no sentido oposto. E depois de fazer essa malandragem com o questionário, eles entrevistaram os participantes, como se eles tivessem respondido naquele sentido oposto. E por mais louco que isso soe, não apenas 69% dos participantes não perceberam que o questionário havia sido maliciosamente alterado, como insistiram em defender peremptoriamente a resposta invertida. Aqui temos um forte indicativo do CB, onde a pessoa tenta defender forçosamente determinada posição, pelo simples fato daquela ser a posição dela. Mas como dissemos, por mais que o CB seja um aspecto da psique, também não somos prisioneiros absolutos dele. Vamos agora para outro artigo, esse da Shizuoka University, lá no Japão, realizado por Masaki Suzuki e Yuzuki Yamamoto. Nesse estudo, os pesquisadores se basearam no debate sobre o uso de alimentos geneticamente modificados, tema controverso no Japão. Basicamente, os pesquisadores dividiram 300 participantes em 3 grupos. Tínhamos o grupo daqueles a favor ao uso de alimentos geneticamente modificados, os neutros e os contrários ao uso dos alimentos. No entanto, dentro desses grupos havia uma segunda distinção. Em cada grupo, haviam membros mais educados sobre o assunto e membros menos educados sobre o assunto. O experimento foi o seguinte: cada participante acessaria uma página de busca, imitando a busca do Google mesmo. Nesta página havia uma série de links sobre comida geneticamente modificada. Os participantes tinham então que, se baseando naquelas fontes, escrever uma tese justificando sua conclusão, seja essa a favor do uso dos alimentos modificados, contra o uso dos alimentos modificados ou até mesmo uma posição neutra. Os pesquisadores, propositadamente, ordenaram os resultados de maneira com que os links fossem sempre balanceados, tendo igualmente resultados positivos e resultados negativos, além também de apresentar cada link já de maneira com que o conteúdo pudesse ser deduzido a priori. Então imagina que os links a favor do uso de comida geneticamente modificada já deixavam evidente, pelo próprio título, de que o link apresentaria um estudo favorável àquele uso de alimentos. Entre os participantes neutros e positivos, não houve variações muito conclusivas. Todavia, no grupo dos negativos, tivemos um fenômeno curioso. Os participantes que eram contrários ao uso do alimento e que tinham pouco estudo sobre o tema, não apenas foram os mais desleixados, produzindo a tese em menor tempo,
como também apresentaram alto índice de CB, já que acessavam muito mais as páginas que reforçavam a sua opinião. Ao mesmo tempo, os participantes contrários ao uso do alimento, mas que tinham um estudo abrangente sobre o tema, ficaram muitas vezes entre os mais rigorosos, não apenas acessando muito mais páginas contrárias à própria opinião, como também dedicando muito mais tempo a esses links. Aqui temos o famoso fenômeno da poça d'água, descrita por Bertrand Russell. O fenômeno é o seguinte: uma pessoa, quando começa a estudar determinado tópico, naturalmente ela não tem uma noção adequada da abrangência daquele assunto. Assim, após adquirir uma quantidade ainda modesta de conhecimento, enxerga o tema como uma poça d'água, onde aquele conhecimento que ela possui já engloba o todo de maneira significativa. Contudo, as pessoas que vão estudando mais logo percebem que o assunto não é uma poça d'água, e sim um oceano, tornando-se cada vez mais conscientes do quanto seu conhecimento é proporcionalmente pequeno em relação à vastidão daquele campo. Disso surge a famosa frase de Bertrand Russell: o problema do mundo é que tolos e fanáticos estão cheios de convicção, enquanto que os sábios estão sempre cheios de dúvidas. Anteriormente, citamos algumas conjecturas do psicólogo Steven Pinker sobre o CB. Agora vamos para outro dado interessante: a correlação entre conteúdo negativo e o interesse das pessoas. Do ponto de vista adaptativo, isso também pode ser entendido como um mecanismo de sobrevivência, já que nosso comportamento social tende a ser muito mais moldado por experiências negativas. Sem contar que as experiências negativas tendem a despertar as áreas mais críticas do cérebro, ou seja, elas são mais saborosas. No mundo veloz da internet isso fica evidente, onde o conteúdo negativo tende a gerar mais cliques. Esse fenômeno é comumente chamado como Negativity Bias. Em português ficaria como viés negativo. Daqui para frente vou chamar de NB, tranquilo? E nessa parte do vídeo, nosso objetivo será compreender como o NB é uma ferramenta fundamental para gerar as experiências efêmeras. A experiência efêmera é uma rápida assimilação realizada por nosso cérebro, essa geralmente de cunho visual, onde a partir da experiência recorrente dessas assimilações, nossa mente passa a atribuir, de forma espontânea, determinada qualidade a determinado objeto. Ou seja, deixamos de pensar sobre as palavras e passamos a simplesmente reagir sobre as palavras. Como nós bem sabemos, nosso cérebro tem uma capacidade assimilativa fascinante. Um exemplo disso é notar como conseguimos enxergar rostos em objetos inorgânicos. Isso reflete o quão nosso cérebro é hábil em assimilar padrões. Dessa forma é natural que nossa intuição, ao ver repetidamente uma imagem apresentada sobre um contexto negativo, tenda a assimilar aquela imagem a um conteúdo negativo. Vamos supor que eu queira convencer alguém de que o ator Matt Damon é um tarado maluco. Bem, no contexto atual da internet, temos um ambiente no qual potencializa sobretudo as experiências efêmeras. Imagine o feed da sua rede social. Pode ser qualquer rede. Eu começo a alimentar esse feed com imagens do Matt Damon, mas nas imagens eu sempre coloco ele bravo ou colocando a mão em mulheres de um jeito estranho, fora de contexto. E eu posso também somar isso a palavras negativas fortes e aí eu vou gradativamente alimentando o seu feed com esse conteúdo. Mas é claro, aí você pensa, cara, eu não tô nem aí pro Matt Damon, ele é lá um ator de Hollywood, eu não tenho nada a ver com ele. Então, o problema é que, invariavelmente, essa sequência de experiências efêmeras faz com que seu cérebro sempre assimile a imagem do Matt Damon com conteúdo negativo, independentemente de você dar muito valor àquilo ou não. Já percebeu hoje em dia o quão comum é você ver uma pessoa com uma opinião bastante violenta sobre alguma coisa, mas aí quando você pergunta por que ela cultiva uma opinião tão agressiva sobre aquilo, ela não sabe explicar? Uma explicação bem plausível desse fenômeno é justamente que a opinião daquela pessoa foi fruto de experiências efêmeras. E veja que essa assimilação visual pode ser utilizada de forma maliciosa de diversas maneiras. Por exemplo, vamos supor que o Matt Damon está fazendo um filme, sei lá, com a Emma Stone no universo do Star Wars. E vamos supor que surgiu uma fofoca que rolou uma briga no set de filmagens. Só que a gente não sabe de fato quem brigou, quem causou a briga, etc. Bem, independentemente de quem causou a briga, se na chamada da notícia eu colocar a imagem do Matt Damon, as pessoas já vão assimilar, de maneira efêmera, a ideia da briga com o ator Matt Damon. Se eu colocar na chamada da notícia a Emma Stone, as pessoas vão fazer o inverso. E se eu colocar os dois atores, as pessoas já vão assimilar a ideia de que houve uma briga entre os dois, independentemente do conteúdo da notícia. Mentir com imagens é algo tão fácil, se não ainda até mais fácil do que mentir com palavras. E você pode inclusive levar em conta um público-alvo para você estudar melhor como você vai provocar essas reações. Como assim?
O pessoal mais velho vai se lembrar, por exemplo, daquelas propagandas de cerveja que rolavam muito aqui no Brasil, sempre com aquelas mulheres muito bonitas, aquele conteúdo muito apelativo. Então, isso era feito muito justamente porque o homem, em geral, é muito mais sensível a estímulos visuais do que as mulheres. Bem, nessa última parte do vídeo, vamos falar sobre outro aspecto que, novamente, não foi criado pelo mundo da internet, mas não deixa de ser muito potencializado por ele. As tais das bolhas da internet já é algo bastante discutido, justamente a forma com que os algoritmos vão reafirmando e realimentando a perspectiva da pessoa sobre determinado assunto. Contudo, essa questão se torna mais delicada quando levamos em conta o aspecto da intersubjetividade. Conforme dissemos anteriormente, nossas relações emergem deste complexo véu de intersubjetividade. E na medida em que interagimos com as pessoas, com obras e objetos, desenvolvemos memórias e relações, especialmente memórias afetivas. Inclusive, o teor afetivo que temos com essas memórias tende a se transformar ao longo da nossa vida. O filme Divertidamente da Pixar mostra isso de forma brilhante. E na medida em que gostamos de algo, passamos a integrar aquilo na nossa personalidade. Bem aquela ideia de que tudo que criamos é um tributo que concatena tudo que gostamos e admiramos. Mas aí também mora um perigo, porque na medida em que nos apegamos demasiadamente por algo, aquilo vai se tornando cada vez mais íntimo à nossa identidade. É como diz aquela frase: conforme você venera alguma coisa, você se transforma naquilo que você venera. Vamos trazer de volta as imagens dos círculos. É bem didático e o Pilichowski aprova. De um lado temos o objeto de apego, do outro, a personalidade da pessoa. E na medida em que a convergência se torna exageradamente acentuada, a pessoa não apenas tende a colocar o objeto em uma posição excessivamente idealizada, como até mesmo confunde o sucesso desse objeto com o próprio sucesso pessoal. Tamanho investimento que a pessoa colocou naquilo. Como assim? Bem, nós estamos aqui no canal Bem Nerd, e um exemplo fácil é a obsessão das pessoas por marcas de videogame, os ditos fanboys. Tamanho é o investimento pessoal deles em determinada marca, que eles acabam por enxergar o sucesso da marca como o próprio sucesso pessoal. E é daí que surgem os vários advogados pipocando pela internet, defendendo com unhas e dentes qualquer que seja a empresa. E para aqueles que têm a devida malícia, uma personalidade rasa é, sobretudo, uma ferramenta política muito interessante. É muito conveniente uma situação onde a comunidade gasta muito mais energia brigando entre si do que tentando compreender e criticar aqueles que de fato estão a prejudicando. Mas afinal, como podemos remediar esse problema? Essa obsessão personalista, entre aspas? Essa pergunta nos leva de volta ao que observamos no início do vídeo. O fato de que hoje a vida parece muito mais virtual do que genuinamente real. E nisso a gente entra no aspecto um tanto triste da vida moderna. O fato de que cada vez mais as pessoas têm ancorado a personalidade em coisas efêmeras, ficando assim à deriva, se tornando vítimas de um afeto descoordenado. É que nem na música daquela banda Sleater-Kinney. Não é nem a cidade e nem o clima que nos faz amar. São as pessoas. Busque relações mais reais. Pense inclusive, mantendo ainda o exemplo dos jogos, como muitas vezes o afeto que você tem por uma determinada marca é simplesmente resultado de uma relação de intersubjetividade. O seu console predileto, muitas vezes, é o seu aparelho de escolha porque foi aquele aparelho que você cresceu jogando com seus amigos. Da mesma forma que o seu jogo predileto é muitas vezes aquele título que te trouxe uma felicidade grande, ou que te fez repensar um relacionamento, ou talvez proporcionou uma experiência social completamente diferente. Ou seja, em alguma medida, ele está alçado em experiências reais. E na medida em que você busca ordenar o seu afeto sob bases mais reais, o seu desejo pessoal passa a se realizar em um patamar onde há maior reciprocidade, afastando-se assim do mundo efêmero do afeto egocêntrico. Este que é talvez tão caótico quanto o mundo da internet. E caso você tenha gostado dessa reflexão final, o crédito fica todo para o bom e velho Platão. E é isso aí. Acabou o conteúdo do vídeo, então vocês podem retomar a dose diária de Pilichowski. Aliás, tem sim mais um ponto. Na verdade, um lembrete.
Ao mesmo tempo em que muitos estudos apontam nosso viés perante determinada informação, existem também muitos estudos que apontam que não é porque temos consciência do viés que automaticamente teremos pensamentos menos viciosos. Portanto, além de se inscrever no canal e deixar o seu like, sempre lembre-se de que às vezes, até mesmo o Pilichowski comete erros.